Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é o último domingo do mês, certo? Então, quer dizer que nós temos desafio de leitura. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Foi por muito pouco, que eu consegui terminar essa leitura. Esse mês foi super corrido, né? Então eu tive que ralar aí para conseguir. Graças a Deus teve um feriadão e deu tudo certo. Então nós teremos resenha de Torto Arado, né? Lá do nosso desafio, essa é a escolha, então, para esse mês. Bom, o livro Torto Arado, gente, foi publicado agora recentemente, em 2018, né? Ele é do Itamar Vieira Júnior, é um prêmio, gente, é um livro vencedor de 2 prêmios e eu vou dizer já de cara que ganhou com muita honra essa premiação, porque esse livro é impressionante. A começar aí, gente, pelo primeiro capítulo, pelo primeiro fato da história, cara, você fica assim, ó. Eu fiquei mal, eu comecei esse livro num domingo de tarde, assim, eu planejei ler umas 2 horas, mais ou menos, no final do domingo. E eu não consegui, porque o começo da história é extremamente impressionante, sabe? Você fica muito chocado com o que acontece. Claro que eu não vou contar pra vocês. Eu tô aprendendo a não dar spoiler, tá, gente? Porque eu quero, às vezes, falar tanto das histórias que eu acabo contando, né? E eu sei que muita gente não gosta, então não vou falar desse primeiro acontecimento. Bom, mas vamos lá. A gente vai ter a história de 2 irmãs, né? A gente tem a Belonísia e a Bibiana, tá? Então essas 2 irmãs, elas moram numa fazenda e a família delas é parte de um grupo de trabalhadores que é responsável pela produção agrícola dessa família, dessa fazenda, né? Então a gente já vai ter um contexto aí de questão de exploração de terra. Nós vamos ter pessoas que moram nessa terra, nessa grande fazenda, e que têm o direito de, nas horas vagas, produzir sua própria roça para ter comida, né? Então, a gente já tem esse contexto de exploração humana. E a narrativa vai construir de uma forma belíssima a história dessa família, né? Da Belonísia e da Bibiana, do pai dela, que é o Zeca Chapéu Grande, que vai aí representar nessa história um papel importante desse tipo de comunidade, porque ele é uma espécie de curandeiro. Então ele tem aí dons, né? De rezar, de tirar mal olhado, de curar as pessoas. A gente vai ter logo no começo da história um episódio de uma espécie de loucura, né? Uma das meninas vizinhas ali, 2 irmãs também, a Crispina e a Crispiniana, vai ter um caso que lembra uma loucura, tem essa ideia, né? E ele vai curar essas meninas. Depois, ao longo da história, a gente vai entender por que ele tem esse dom, por que ele tem essa espécie de poder sobrenatural. A gente vai ter aqui danças, festas comemorativas, e aí a gente vai ter então também um registro da cultura desse povo, né? É muita marca de oralidade, cultura oral mesmo, esse conhecimento popular, essas pessoas que detêm esse conhecimento da terra. Então, o que a gente teria como conhecimento da terra, né? Os chás, o tempo de plantar e o tempo de colher, os sons da natureza que dizem, que ensinam, que orientam. É extremamente lindo, tá? É muito bonito a relação do Zeca Chapéu Grande e depois, mais pra frente, da Belonísia com essa relação com a terra, né? Muito interessante, é muito bonito isso. Bom, o livro ele vai ser dividido em 3 partes. Então, a gente vai ter a primeira parte, Fio de Corte, Torto Arado, segunda parte, e por último, Rio de Sangue. Então, gente, os nomes são bem intrigantes, né? E aí, quando a gente vai lendo a história, a gente vai entendendo, né? A gente vai ter, então, por exemplo, a Bibiana vai se apaixonar por o primo dela, e eles vão embora, eles vão fugir porque eles querem uma vida melhor, eles querem conseguir dinheiro trabalhando na cidade para voltar e comprar um pedaço de terra, para ser dono da própria terra, para não precisar trabalhar sempre como agregado, né? Para não ser uma espécie de escravo. E muito interessante também, porque a gente tem aqui nessa narrativa essa história dos escravos. A narrativa passa mais ou menos
ali no começo dos anos 1910, 1900 e pouquinho, bem no comecinho. Então, em alguns momentos, eles vão dizer assim, ó, nós somos filhos de escravos, meu pai era escravo e faz 30 anos que a escravidão acabou, sabe? E isso é reflexo. Então a gente consegue perceber de uma forma bem interessante essa consequência da escravidão, né? O que aconteceu quando os escravos que trabalhavam nas grandes fazendas foram libertos? Para onde eles foram? O que aconteceu? Aqui nesse livro a gente tem então uma narrativa muito sensível sobre isso. A gente consegue entender de uma forma genial, né? E de muitas vezes assim de embrulhar o estômago, o que aconteceu com essas pessoas. Quem são elas? Onde elas estão, né? E isso é muito duro, isso é muito forte na narrativa. Então a gente vai ter essa parte bastante interessante e aí a gente vai ter também, por exemplo, o garimpo, né? Muitas pessoas se iludiram com garimpo, muitas pessoas foram para o interior do país para garimpar. O que acontecia com essas pessoas, né? Ele vai ter até um momento que ele vai dizer da maldição, que as pessoas, elas quando encontravam uma pedra, né? Elas recaía sobre elas uma maldição, ficava louco, né? Acreditava que ia ser morto porque alguém queria roubar a pedra. Então tem todo um contar histórias. Eu acho que esse livro é grandioso por isso, porque ele conta muito bem essa história, né? Desse sertão do Brasil. A gente não consegue ter a localização, mas isso que acontece nessa história aconteceu em muitos lugares, né? Essa exploração da terra de diferentes formas. Então a gente vai ter, como eu mencionei, a questão da exploração do garimpo, diamante, ouro. A gente vai ter a plantação, então arroz, café, né? A criação de animais posteriormente, as terras que se tornavam improdutivas porque eram só exploradas por muito tempo, né? Os grandes donos de terra que eram herdeiros de Sesmarias, né? Parece que tá tão distante da gente, mas não é tão longe assim, não é tão passado assim, não tá tão esquecido. Então esse livro é grandioso, tá, gente? É grandioso, tem romance, tá? Tem conflito, tem muito suspense, você fica muito querendo saber o que tá acontecendo, quem cometeu aquele crime, quem fez tal coisa. Então assim, é uma história que vai te envolvendo de uma forma incrível, né? Eu sei que tem muitas polêmicas relacionadas aí a esse livro, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas eu acho que, pra mim, eu amei, o livro é incrível, tem um jeito de contar histórias que faz parte da tradição da literatura brasileira. Eu acho que o Itamar retoma de uma forma grandiosa esse jeito de contar, revive um passado brasileiro que muitas vezes fica esquecido, que a gente finge que ele não existe, mas ele existe, né? E é de extrema importância para nossa formação enquanto brasileiros, certo, gente? Então assim, ó, vale muito a leitura, tá? É um livrinho bastante, não é tão livrinho assim, né? Ele é bem denso, de fácil leitura, muito envolvente e que vale super a pena. Então, olha, cumprimos o desafio, cumprimos a resenha sem spoiler, hein, galera? Eu acho que vocês vão gostar muito dessa leitura. Fica então aí a nossa dica. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Se lerem, compartilhem comigo, né? Digam aí o que vocês acharam e fica então a nossa sugestão para a próxima leitura de vocês. Então, uma excelente semana para vocês. Fiquem bem, cuidem-se e a gente se encontra na próxima resenha. Até mais, pessoal!